Se tem uma coisa que está destruindo a política brasileira, não é só a corrupção. É a forma como fizeram o povo acreditar que política é torcida organizada. Transformaram o debate público numa guerra entre eleitores, entre vizinhos, entre amigos, entre famílias, enquanto os verdadeiros responsáveis pelo caos, eles seguem confortáveis, blindados e, infelizmente, rindo da nossa cara. Porque enquanto o cidadão comum briga por político como se defendesse time de futebol, os maus políticos continuam fazendo exatamente o que sempre fizeram, loteando cargos, escondendo informações, inchando a máquina pública, gastando mal o dinheiro do povo e tratando o Estado como propriedade privada. E é exatamente aqui que eu quero te provocar. Política não deveria ser uma guerra entre brasileiros. A política ela deveria ser uma guerra do povo contra os péssimos políticos, contra os corruptos, contra os incompetentes, contra aqueles que usam o poder para enriquecer, proteger aliados e abandonar a população. O inimigo não é o eleitor que pensa diferente de você. O inimigo é quem rouba, mente, manipula, atrasa obras, sucateia hospital, desmonta escola, aparelha órgão público e depois ainda posa de salvador da pátria. Enquanto o debate continua sendo direita contra esquerda, fulano contra ciclano, meu político contra o teu. Nessa situação, a população continua sendo usada como massa de manobra. E quem ganha com isso? São sempre os mesmos. O que deveria unir qualquer cidadão sério, independentemente de ideologia, é uma pauta mínima de decência pública. Primeiro, melhorar o serviço público. O Estado existe para servir a população e não para servir político, partido ou grupo de interesse. Se você paga imposto, o mínimo que deveria exigir é o hospital funcionando, não é? É uma escola com estrutura, segurança pública eficiente, atendimento digno nos órgãos públicos, obras entregues no prazo, né, e políticas públicas com resultado real. Segundo, transparência total. Não é normal o cidadão ter dificuldade para descobrir quanto foi gasto numa obra, quem fez, quem foi contratado, a empresa venceu a licitação, por que uma obra parou, né, quanto custa manter determinada secretaria ou quantos cargos comissionados existem. Informações públicas elas têm que ser simples, acessíveis, organizadas e fáceis de entender. O Estado não pode tratar os dados do povo como se fosse segredo de gabinete. Terceiro, responsabilidade fiscal. Isso aqui é essencial. Não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Não existe Estado eficiente com descontrole, gastança, improviso e populismo. Todo político adora prometer, mas poucos políticos falam de custo, sustentabilidade, prioridade e eficiência. O dinheiro público ele não nasce em árvore, ele sai do bolso do trabalhador, né? Do empresário, do autônomo, do pequeno comerciante, do servidor, né? De todo mundo. E quem trata dinheiro público sem responsabilidade está na prática atacando diretamente a população. Além disso, a política ela precisa voltar a ser um ambiente de cobrança, não de idolatria. O político não é messias, o político não é ídolo, não é. O político ele é funcionário temporário da população. Ele foi eleito, beleza. Agora tem que ser fiscalizado todos os dias. Tem que prestar contas, tem que explicar voto, tem que justificar gasto, tem que mostrar resultado, aceitar críticas e, cara, se errou, tem que ser cobrado. Se traiu a promessa, tem que ser exposto, cara. Se ele roubou, ele tem que ser investigado, processado e punido. Se for incompetente, tem que ser derrotado nas urnas. O problema do Brasil é que muita gente ainda se sente pessoalmente ofendido quando critica o político que ela apoia. Mas isso é um erro gravíssimo. Você não é obrigado a defender político. Você é obrigado a defender princípios. Se o seu lado erra, você cobra. Se o seu lado rouba, você denuncia. Se o seu lado faz coisa errada, você não passa pano, né? Porque quando o eleitor vira advogado de político, isso a gente vê muito, a corrupção ganha proteção emocional. E é exatamente isso que os maus políticos querem. Pessoas divididas, né, emocionalmente envolvidas e incapazes de enxergar que a verdadeira luta não é entre cidadãos, mas entre a sociedade e os parasitas do sistema. Então eu quero deixar aqui uma mensagem muito clara, pessoal. Nós precisamos amadurecer politicamente. Discordar faz parte da democracia. Debate é saudável.
Ideias diferentes sempre vão existir, mas transformar a política numa guerra civil, psicológica, entre brasileiros, só interessa a quem vive do caos. O foco do debate público precisa mudar urgentemente. Em vez de perguntar quem lacrou mais, precisamos perguntar quem entregou mais resultados. Em vez de discutir só narrativa, precisamos discutir a gestão, né? Em vez de defender ego de político, precisamos defender eficiência do Estado. Ao invés de viver de paixões partidárias, a gente precisa exigir a transparência, a meritocracia do serviço público, menos aparelhamento, menos privilégios, mais controle social, mais tecnologia, mais dados abertos, mais auditoria, mais fiscalização e, claro, mais consequências para quem destrói a máquina pública. Se o povo entender isso, se as pessoas entenderem isso, a política muda. Se as pessoas pararem de brigar entre si e começar a pressionar quem realmente manda, o sistema ele treme. Porque político corrupto não tem medo de eleitor fanático. Político corrupto tem medo de eleitor lúcido. E eu vou repetir, o Brasil não precisa de mais torcida. O Brasil precisa de cidadãos que entendam que a guerra certa não é entre as pessoas. A guerra certa é contra a corrupção, contra a incompetência, contra a opacidade, né, do Estado e contra todos aqueles que transformaram a política no negócio pessoal. Se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo, porque talvez a maior revolução política que a gente possa começar hoje seja simples: parar de idolatrar político e começar a cobrar mais resultados.